E aí, pessoal, reta final de estudos para concurso. A gente sabe que tempo é ouro, né? Então, bora para uma revisão super focada, direto ao ponto, sem enrolação nenhuma, sobre as fases da nova lei de licitações. O nosso objetivo aqui é um só: garantir aqueles pontos cruciais na hora da prova. Vamos nessa? Ok, vamos começar com a mudança mais importante, aquela que se cair na prova não dá para errar. É a famosa inversão de fases. Pensa só. Na lei antiga 8666, primeiro vinha aquela montanha de papel para analisar de todo mundo, a tal da habilitação, e só depois iam ver as propostas. A nova lei, bom, ela simplesmente virou o jogo. Agora o julgamento vem primeiro. Mas por que inverter tudo? Qual a lógica disso? É bem simples, na verdade. Agilidade. Pura e simples eficiência. Imagina o tempo que se perdia checando a documentação de um monte de empresa que, no fim das contas, nem tinha a melhor proposta. Agora não. Agora o foco vai direto para quem interessa. Então, para ficar bem claro, a regra geral agora é essa. Primeiro, a gente olha todas as propostas, vê qual é a melhor, qual é a mais vantajosa, e só depois de saber quem ganhou é que se vai checar a papelada daquela empresa vencedora. É uma mudança de mentalidade que descomplica e acelera o processo todo. Beleza, com a principal mudança entendida, vamos agora para o passo a passo completo. Qual é o caminho das pedras de uma licitação na nova lei? Esse aqui é o roteiro oficial, as 7 fases que com certeza vão querer saber na prova. Olha só a sequência. Começa com a fase preparatória, depois vem a divulgação do edital. Aí a apresentação de propostas e lances, e aqui vem a inversão. Quarto, o julgamento, e só em quinto, a habilitação. Para fechar a fase recursal e, por último, a homologação. Para decorar tem aquele miligônico clássico, né? PDA-H-RH. Vale a pena repetir isso algumas vezes até grudar na mente. Certo, agora vamos dar um zoom na fase de julgamento. Como é que se escolhe o vencedor? A gente vai ver as regrinhas, os prazos, os modos de disputa e aquela situação que sempre gera dúvida, e se empatar. E antes de mais nada, atenção máxima aqui. Prazos. Isso é o tipo de coisa que as bancas adoram cobrar. Os prazos mínimos para apresentar propostas não são um só. Eles mudam dependendo do que está sendo comprado ou contratado. Olha só, para comprar bens, por exemplo, o prazo mínimo é de 8 dias úteis. Se for para contratar serviços e obras comuns, já sobe um pouquinho, para 10 dias úteis. Agora, se o negócio for mais complexo, como serviços e obras especiais, o prazo vai para 25 dias úteis. E no topo da complexidade, a contratação integrada, o prazo é de 60 dias úteis. Percebe a lógica? Quanto mais complexo, mais tempo. Anota isso aí. Outro ponto importante, os modos de disputa. Basicamente são dois. O modo fechado é aquele em que cada um entrega sua proposta no sigilo e ninguém sabe o valor do outro até a hora de abrir tudo. Já o modo aberto é, bem, aberto. É como um leilão, sabe? Os licitantes dão lances públicos, um tentando cobrir o outro até que se chegue no vencedor. E aqui tem uma daquelas regrinhas que é prato cheio para pegadinha de prova. Presta atenção. O modo aberto, aquele que parece um leilão, não pode ser usado quando o critério de julgamento for técnica e preço. E faz todo sentido, né? Se a qualidade técnica é um fator importante, não dá para decidir tudo só numa guerra de lances e preços. A análise tem que ser mais cuidadosa. Tá, mas e aí? E se der empate? Duas ou mais propostas com o mesmíssimo valor. O que acontece? Bom, a lei não deixa isso ao acaso, não. Ela cria uma fila, uma ordem bem específica de critérios para desempatar o jogo. Essa parte da lei é um pouco mais densa, mas vamos simplificar. Se empatou, o primeiro passo é tentar uma disputa final só entre os empatados. Não resolveu? A gente vai para o segundo critério, ver o desempenho anterior daquelas empresas em outros contratos com o governo. Ainda empatado? O próximo critério favorece empresas que investem em equidade entre homens e mulheres. E a fila segue. O importante é lembrar, é uma escadinha. Só se usa o critério de baixo se o de cima não desempatar. Certo. Superada a fase de julgamento, a gente chega na habilitação. E como já vimos, com a inversão das fases, essa etapa ficou muito mais inteligente e ágil. O foco agora é total em quem venceu a disputa. E como funciona na prática? É bem direto. Apenas a documentação do primeiro colocado é analisada. Se estiver tudo ok, ótimo. Se não estiver, se ele for inabilitado por algum motivo, não se perde a licitação. A administração simplesmente chama o segundo colocado, analisa os documentos dele e assim por diante, seguindo a ordem de classificação até encontrar alguém que esteja com tudo em dia.
E o que exatamente é verificado nessa fase? A administração faz uma checagem completa em 4 grandes áreas: a parte jurídica, a qualificação técnica, a regularidade fiscal, social e trabalhista e, claro, a qualificação econômico-financeira, para garantir que a empresa tem saúde para tocar o contrato até o fim. Para fechar com chave de ouro, vamos para uma rodada final, aquela revisão rápida com os bizus e as pegadinhas mais clássicas de prova. São aqueles detalhes que podem fazer toda a diferença. Primeiro bizu e o mais importante de todos, a inversão de fases, ou seja, julgamento antes da habilitação, é a regra geral. Isso precisa estar na ponta da língua. As bancas adoram criar questões sobre isso. Segundo bizu, a fase recursal agora é única. Na lei antiga, era recurso em vários momentos. Agora não. A nova lei concentrou tudo num momento só, depois do julgamento e da habilitação. Mais uma vez, o objetivo é fazer o processo andar mais rápido. Agora, atenção para uma pegadinha clássica. A homologação, que é o ato final que confirma que a licitação foi válida, não obriga a administração a contratar. É um ato de controle, de legalidade, mas a contratação em si só vem depois. Cuidado para não confundir. Terceiro bizu, PNCP. Tem que saber o que é isso. Portal Nacional de Contratações Públicas. A publicação do edital nesse portal é o que dá validade, o que dá eficácia para o processo. É um marco zero, a partir do qual os prazos começam a correr. E para fechar, outra pegadinha muito comum. Se o primeiro colocado roda na habilitação, o que acontece? O segundo colocado é chamado para apresentar os documentos dele. Ele não vai apresentar uma nova proposta. A proposta dele já foi dada, o julgamento já aconteceu. Agora é só a vez dele provar que tem os documentos em ordem. Entender essa lógica é entender a inversão de fases. E aí, com esses pontos bem revisados, a estrutura das fases da nova lei ficou bem mais clara, não ficou? O segredo é entender a lógica por trás de tudo, que é sempre buscar mais agilidade e eficiência. Agora é só levar esse conhecimento afiado para gabaritar na prova. Boa sorte!